Deus, bom dia, um extraordinário dia, um sábado de bênçãos para você que está aqui, chegando agora em nosso devocional, para sua família, toda a sua casa, que a paz do Senhor habite e reine na sua casa, na sua vida, na sua mente, no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã de sábado. Estamos aqui mais um dia, nosso 12º dia do nosso devocional 31 dias, mente renovada, vida transformada. Bom dia para quem está chegando aqui no Facebook, para quem já está aqui no Instagram, no YouTube. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos apresentar esse dia ao nosso Deus, consagrar a Ele esta manhã de sábado. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos alegrado nos dias de tristeza, tem, Senhor, nos fortalecido nos dias de fragilidade, tem sido nosso consolo, Pai, nos dias de angústia, tem animado a nossa alma, tem vivificado o nosso espírito. Pai querido, obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel em todo o tempo. Pai, te louvamos por esta manhã, por este sábado, e consagramos a Ti, Pai, apresentamos este dia ao Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, por isso nós nos alegramos e cremos, ó Pai, que o Senhor tem propósitos para as nossas vidas, que a Tua vontade se cumpra neste dia em nós e também através de nós. Que as nossas ações, que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos, que as nossas vontades, os nossos desejos, seja conforme a Tua vontade. Pai querido, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Entregamos a Ti, Pai, tudo aquilo que tem nos ansiado, toda a preocupação, Senhor. Pai querido, toda a aflição, ó Pai, entregamos a Ti, Senhor, todo o nosso ser. Que a Tua presença invada e inunda nossa mente, o nosso coração, o nosso ambiente, onde nós estivermos hoje, pisando a planta dos nossos pés, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que a Tua presença reine, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco nesta manhã. Traz a Tua palavra, Pai, como alimento para as nossas vidas e direção para os nossos caminhos. Que sejam os Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Fran, Dani, bom dia. Manhã fria de sábado e nós estamos aqui, firme e forte no nosso propósito. Hoje eu estou aqui na casa de Mames, em Sorocaba, como todos os finais de semana. Temos vindo para cá para fazer a obra do Senhor, para ajudar, né? Para servir. Nós somos chamados para servir, né? Então, chegou o tempo de servir aqui na cidade de Sorocaba, servir minha família. E nós estamos aqui com este propósito, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. O tema do nosso devocional hoje é: receba um ânimo novo, seja animado nesta manhã de sábado. Eu não sei como você amanheceu hoje, se anime em fazer o bem, né? Se anime em fazer aquilo que você pode fazer também por outras pessoas, para que você venha acolher, né, as bênçãos do Senhor. Olha só o que diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. É tremendo isso, não é? Nós estamos nesses dois versículos recebendo uma promessa de Deus, como milhares de promessas que estão aqui, ó, na palavra do Senhor. Milhares de promessas. Promessas que foram direcionadas e feitas para cada um de nós. Então nós precisamos o quê? Tomar posse.
E olha só o que está dizendo. E não nos cansemos. Quem está cansado aí hoje? Chega o final de semana, a gente tá, como é que diz? Só o pó, né? É cansativo porque nós temos a nossa rotina, né? Nós trabalhamos, nós cuidamos da casa, né? Nós que somos as mulheres aqui, cuidamos dos filhos e tantos afazeres. E nós nos cansamos fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Mas o ânimo que nós vamos receber hoje, o ânimo novo, é sobre o nosso espírito, fortalecendo o nosso espírito. Como que eu fortaleço o meu espírito? Meditando na palavra, orando, consagrando, estando em conexão com os céus. Porque quando o nosso espírito está forte, presta bem atenção nisso, quando o nosso espírito é fortalecido, o nosso espírito ministra sobre a nossa alma e aí nós somos renovados. Então, quando nós lemos a palavra dizendo para nós não nos cansar de fazer o bem, é sobre nós sermos avivados no nosso espírito e a partir do nosso espírito, como Davi nos ensina nos Salmos, não só Davi, né? Outros salmistas, nós vamos ver ministrando sobre a sua própria alma. Vou deixar aqui para vocês lerem depois, mas ontem, no culto aqui, né, sexta-feira, eu ministrei a palavra no Salmo 77. Que poderoso que foi esse salmo, onde ali o próprio salmista Asaf, ele fez um cântico, uma oração ao Senhor, onde ele ministrava sobre a sua própria alma, né? Que poderoso que é você ver nosso espírito a partir da nossa boca, dos nossos lábios, da nossa mente, ministrando sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. Nós temos que ter esse sentimento e esse pensamento conectado com os céus. Não podemos deixar que as coisas externas distraiam e tirem os nossos olhos do foco que é o reino de Deus, né? Queridos, nós precisamos entender que a nossa fé, ela é fortalecida em Deus. Não nos homens, né? Não na expectativa humana. E olha só o que a palavra está dizendo, mas mesmo assim nós temos que fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Versículo 10, enquanto temos oportunidade. Então, enquanto nós praticarmos o bem a todos, nós estaremos semeando para o tempo próprio colhermos. O que nós temos feito pelo próximo, né? O que nós temos feito pelo outro? Nós temos que fazer aquilo que o nosso coração realmente sente de fazer, mas também chega uma hora de a gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, não é verdade? Queridos, olha só, vamos ler agora 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Meu filho aqui despertando. Otávio. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Abre aí a sua Bíblia. Em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Vamos ler? Bom dia. Tem gente mandando bom dia aqui, deixa eu ver no Facebook. Bom dia, amados. Deus abençoe poderosamente sua vida. Nós vamos receber um ânimo novo dos céus hoje, a partir da palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Mais uma promessa do Senhor para nós, que às vezes estamos tão exaustos, tão cansados, que queremos parar e desistir, né? Queremos jogar a toalha, queremos não ajudar mais o próximo. Você já passou pela experiência de ajudar tantas pessoas e nenhum obrigado ter recebido? Já passou pela experiência de ter ajudado tantas pessoas e quando você precisou não tinha um para te ajudar? Como isso é real, né? Isso a gente passa por isso, quantas pessoas vivem por isso? E diante dessa realidade, muitos se endurecem os seus corações, muitas pessoas ficam extremamente frustradas com a vida,
não confia mais em ninguém, né? Não vive mais as promessas de Deus por conta desse sentimento de mágoa, de rancor, né? Não libera perdão, e elas mesmas começam a semear coisas ruins. A palavra fala sobre a raiz de amargura. O que uma raiz de amargura pode frutificar? Palavras que ferem, né? Pode bloquear o seu próprio destino. Por quê? Não consegue gerar frutos bons, não gera os frutos do Espírito, porque há uma raiz de amargura. Porque fez o bem a tantas pessoas e muitas vezes não recebeu, né, o bem também. Isso acontece conosco, na verdade. Então, quando eu meditei nessa palavra, eu falei: Senhor, nós temos que fazer o bem. Já ouviu aquele ditado? Sem olhar quem? Nós temos que fazer o bem e esperar que a recompensa venha do Senhor. Não é do homem. Pode acontecer de Deus nos honrar, né, a partir de pessoas, pelo bem que fazemos, mas nós não podemos esperar isso acontecer, porque quando a gente cria essa expectativa, nós falamos essa semana sobre tirar os olhos da expectativa humana. Quando nós tiramos essa expectativa do ser humano, a gente consegue ter leveza em tudo que faz, sabendo que é Deus que vai recompensar, não é o homem, né? E essa palavra é poderosa para nós hoje. Não nos cansemos de fazer o bem. E se nós não desanimarmos, nós colheremos no tempo próprio. E vamos aproveitar, aproveite todas as oportunidades, está dizendo lá em Gálatas que nós lemos, de fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Quem são os da família da fé? Aqueles que compartilham da mesma fé que você. Ah, então quem não crê em Deus, quem não acredita em Deus, eu não posso fazer o bem a elas? Deve. E sabe qual é o bem que nós temos que fazer a esses que ainda não são da família da fé? Pregar o Evangelho. Ser uma voz que traga essas pessoas para próximo de Jesus e também chegue o dia e façam parte também aos da família da fé. Então isso significa que nós não iremos parar de fazer o bem. Nós não iremos parar de trabalhar pelo reino de Deus. Então, quem que nós podemos servir hoje? Que bem que nós podemos fazer por alguém hoje? Olha só o que nós estamos fazendo aqui, né? Um devocional, uma manhã, poderia estar dormindo ainda, mas estamos aqui, recebendo uma palavra. Você pode estar compartilhando depois dessa live, você pode ler essa palavra para alguém que você vai encontrar hoje. Fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem. Então esse ânimo novo que nós vamos receber hoje é um ânimo baseado nas promessas de Deus. É crendo que quem vai nos trazer recompensa e galardão é o Senhor. Porque o Senhor nos prometeu, nós lemos aqui, que se não cansarmos de fazer o bem, se nós não cansarmos de fazer o bem, no tempo próprio colheremos. Então o bem que você faz, você também vai colher. Quando a gente não sabe, e se vai ser aqui, nós também não sabemos. Mas que lá na glória nós teremos galardão e recompensa por tudo que fizermos aqui. Isso é certeza, em nome de Jesus. Amém? E esta palavra grave no seu coração. Podemos ser pressionados, 2 Coríntios 4, 8. De todos os lados podemos ser pressionados, mas não seremos desanimados. Ficaremos perplexos com coisas, né? Que nós vemos e nos assustamos e até, meu Deus, não acredito que isso aconteceu comigo, né? Assim que a gente fala às vezes, justo comigo, mas daí diz, mas não desesperados. Seremos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E olha só o que diz o versículo 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Temos também que carregar a nossa cruz, né? Como Jesus carregou a dele por nós. Não que nós temos que pagar o preço que Jesus pagou. Nós não pagamos mais, né? Não pagamos nossos pecados pela morte, por sacrifícios. Mas nós temos que saber que pelo nome de Jesus nós padeceremos sim perseguições, aflições. Aqui no Brasil nós não vemos isso, né? Mas muitos países, muitas nações lá fora,
que missionários, missionárias, mulheres e homens de Deus que pregam o Evangelho, que são mortos, né, que são assassinados, que são torturados. E muitas vezes nós que não estamos vivendo nesse país queremos sofrer, né? Ficamos sofrendo por coisas tão pequenas. Às vezes não queremos nem ir para a igreja, não queremos nem orar. Ah, não vou mais, vou entregar meu cargo, né? Não vou fazer mais nada, nem obrigado. As pessoas não reconhecem o que eu faço. Queridos, não espere nada do homem. Espere a recompensa do Senhor. Ver esses homens e essas mulheres sabendo que estão em lugares de morte, por amor a Cristo, traz para nós um ânimo novo, não traz? Um puxão de orelha, um beliscão aí, né? Tipo assim, você tá sofrendo só porque o fulano falou mal, porque o ciclano virou a cara, porque o outro não quis te ajudar. Queridos, isso é tão pouco perto da glória que há de ser revelada, que nós acabamos de ler. Não vamos perder a nossa salvação por coisas tão banais. Ah, Aline, mas dói, a gente sofre, eu sei. Aí eu já vou dar aqui uma direção para você. Se você é uma pessoa, receba com carinho isso, tá? Porque eu trabalho com isso. Mas se você é uma pessoa muito sentimental, muito sensível, o casquinha de ovo, não pode falar nada para você que você já sofre. Cuida da sua alma, da sua mente. Faz um processo, um tratamento aí terapêutico para entender se isso tem uma raiz de trauma de infância, de rejeição, feridas emocionais. Toda ferida emocional gera em nós algum tipo de comportamento e de sentimento mediante as realidades hoje por gatilhos mentais. Então são coisas que você vive e te traz gatilho de coisas que você já viveu e te feriu. Se te feriu, se te machucou e hoje é um trauma, é uma ferida emocional, você tem que tratar para que você possa viver, ter qualidade de vida. Senão sempre você vai estar abrindo essa ferida e não vai viver a plenitude de uma vida com Cristo. Então já fica aqui o meu conselho, né, para você que se encontra dessa forma diante de qualquer dificuldade, de qualquer rejeição, né, de qualquer palavra mais firme com você. Seja animado hoje no espírito, sabe? Se esse ânimo precisa vir a partir de uma cura emocional, busque isso para você viver a plenitude. Como é viver a plenitude? Essas coisas não te impedem de avançar, não te impedem de continuar. Você dói aqui, você sofreu um pouquinho? Sim, permita sentir a dor, né? A dor do luto, a dor, né, de qualquer ferida que foi feita, mas não carregue ela. Ressignifique, dê um novo significado e continua. Tá? É isso que nós temos que fazer, é olhar para nós. O que está ferindo? Por que eu me machuco tanto? Por que eu sofro tanto com a rejeição? Por que eu sofro tanto quando uma pessoa não me chama para eu ir para um lugar também? Por que eu sofro? Aí é você ter o autoconhecimento e entender se há algo aí que precisa ser cuidado, curado, tratado. E o desejo do Senhor é nos curar por completo. Corpo, alma e espírito. E a nossa alma, a gente só pode ser curada a alma se a gente conseguir olhar para dentro de nós, identificar o que é que desperta em nós essas dores. Por isso tantas pessoas feridas ferem, né? As pessoas curadas curam. Então, voltando aqui para o que o Senhor nos direciona esta manhã, não nos cansemos de fazer o bem. E como que eu faço o bem? Curado. Eu tenho que estar curada, eu tenho que estar animada, eu tenho que estar motivada para fazer o bem para alguém. Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não consigo fazer o bem pelo outro. Você só consegue transbordar e entregar aquilo que você tem. Então, se você não tem cura, se você não tem palavras de vida, se você não tem um propósito gerado em Deus, você não consegue fazer o bem. Então vamos voltar, já vou encerrar. Esse é um tema aqui pra gente um pouquinho mais longo, mas eu já vou encerrar. Em resumo, não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, se o bem que nós fazemos hoje nos cansa, nos deixa exausto, tem alguma coisa errada. Porque quando nós fazemos o bem, porque nós temos o bem dentro de nós, quando nós
queremos trazer palavras de vida e cura sobre as pessoas, porque nós somos curados, flui. Você não é forçado a fazer. Você faz isso automaticamente. Você traz palavras de bênção sobre as pessoas automaticamente. Você aconselha pessoas por amor. Por isso que a palavra diz, se não cansarmos de fazer o bem, no tempo próprio colheremos. E quando tivermos oportunidade, temos que fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Grava esta palavra hoje, medita nela neste sábado. Se você está cansado, talvez até de servir a Deus. Olha o que o Senhor está nos dizendo nesta manhã. Talvez você está aqui, se não está ao vivo, mas vai estar assistindo depois desse devocional. Talvez hoje você acordou pensando, não vou mais fazer nada. Não vou mais servir a igreja, não vou mais servir a Deus. Vou ficar só no banco. Tem pessoas que falam isso, né? Tem pessoas que cansam. Seja renovado hoje, porque o reino de Deus é dele. O reino é de Deus, não é do homem. A obra não é do homem. A obra é de Deus. Então faça por ele, para ele. Porque por ele e para ele e dele são todas as coisas. Então sirva ao reino, faça a obra do Senhor por amor a ele. Não se canse de fazer o bem por conta do ser humano, por conta do homem. Não entregue seus cargos, não entregue a sua vida devocional, não entregue seu ministério, não diga não ao seu chamado por causa do homem. Saiba que a obra é de Deus. Amém? E como nós lemos essa promessa ao meu e ao seu coração. Para quem chegou agora, Gálatas 6:9. Se não nos cansarmos, no tempo próprio nós colheremos. Amém? Eu declaro essa palavra ao seu coração. Que o Senhor esteja te animando hoje. Porque eu sei quanto é difícil, amados. Eu sei, né? Eu tenho uma vida pastoral, ministerial desde a infância, né? Sou filha de pastores, vivi isso. Eu sei que a obra de Deus exige sim, né? Essa dedicação e esse não olhar para o homem, porque senão a gente mata o nosso chamado, mata os nossos dons, nega o nosso ministério por conta de pessoas. Nem sei porque o Senhor está direcionando essa palavra hoje, né? Eu não ia falar exatamente sobre a obra, né? Sobre a igreja. Mas se o Senhor está falando é porque alguém precisa ouvir. Não abra mão daquilo que Deus te deu com um propósito de vida no reino dele, na obra dele, por conta do humano, né? Das frustrações. E se há algo que você precisa curar em você para você continuar fazendo a obra de Deus, busque isso, para que você não sofra mais, né? Para que essas coisas não te atinjam mais. Amém? Seja animado hoje no Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero orar por você. Pai, nós entregamos a Ti a nossa vida, o chamado que o Senhor nos entregou. Foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor quem nos escolheu. Pai querido, que nada venha roubar a nossa vida do propósito que o Senhor nos deu. Pai querido, que o inimigo não tenha acesso às nossas emoções, aos nossos pensamentos, que os dados inflamados dele não venham, Senhor, trazer para nós pensamentos de desistência, de abrir mão, Pai, daquilo que o Senhor nos entregou. Nesta manhã de sábado, ó Pai, nós declaramos que não iremos desanimar, mas iremos continuar fazendo o bem, porque sabemos que não é do homem que virá a colheita ou a recompensa, mas virá do Senhor. E nós fazemos, ó Pai, aquilo que nós amamos fazer, que é servir ao Senhor. E onde o Senhor nos plantou, onde o Senhor nos colocou, para onde o Senhor tem nos chamado, as missões que o Senhor tem nos dado, que elas possam ser, ó Pai, para as nossas vidas suave, que possa ser leve, não fardos. Pai querido, se há alguém aqui que tem estado extremamente cansado, exausto por fazer a Tua obra, por servir ao Senhor, por fazer o bem, que o Senhor venha, Pai, trazer, ó Pai, cura nas emoções, Pai, trazer um renovo na mente, até o corpo físico, se há enfermidade que está pesando, que está deixando cansativo servir, cura, Pai, cura o corpo, Pai querido, tira toda enfermidade, ó Pai, enfermidade emocional, enfermidade na alma, enfermidade no corpo físico.
Que os seus filhos sejam renovados nesta manhã. Que eles sejam animados em sua alma e que as suas mentes sejam renovadas para que eles possam continuar cumprindo o propósito para o qual o Senhor os chamou. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, renovo, Pai. Ó Pai querido, restauração. Pai querido, fortalece os teus filhos, ó Pai. Fortalece os relacionamentos de pais com filhos e filhos com os pais, entre os casais, ó Pai. Restaura, Senhor, o casamento. Pai querido, vem trazer provisão, vem trazer, Senhor, respostas para as causas que eles têm apresentado ao Senhor. Que haja o renovo, a restauração, Pai, sobre a vida de cada um deles. Eu declaro agora em nome de Jesus um novo tempo, uma nova história, um novo posicionamento, Pai. O fortalecer da fé, uma mente forte, um coração sábio, para eles continuarem cumprindo o teu chamado para cada um deles. Em nome de Jesus. Ora assim comigo, queridos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe nesse sábado. O Senhor está trazendo renovo sobre a vida de vocês, como tem trazido a minha, né? É tão bom sermos renovados pelo Senhor. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida no dia de hoje. Neste final de semana, nós estaremos aqui amanhã às 7 horas, novamente. Mas que hoje o Senhor te dê descanso para que você possa se fortalecer nele, em nome de Jesus. Deus te abençoe, toda a sua casa, sua família e tudo que você for fazer hoje, em nome de Jesus. Beijo no coração e até amanhã. Encaminhe essa live e abençoe a vida de alguém neste dia. Amém? Deus te abençoe.